Meu Deus, tirar aqui. Então, pessoal, muito bem, obrigado por terem vindo no nosso pequeno ciclo de seminários. Vocês desculpem a preparação do audiovisual, nós ainda somos completamente amadores aqui na parte da gravação, então isso aqui gera uma certa ansiedade de saber como é que vai ficar o resultado desse desastre aqui na câmera. Dizem que a câmera adiciona sempre 5 quilos, nós também estamos um pouco ansiosos com relação a isso. Então, novamente... Não vai ter, mas eu já tenho um outro problema. Esse grupo de ensino e aprendizagem em engenharia, é um grupo que foi fundado na escola há mais ou menos um ano e houve todo um primeiro ciclo de atividades, um primeiro ciclo de conversas que nós fizemos na forma de realmente de debates informais, reuniões caóticas. E eu acho que esse primeiro ciclo de atividades foi bastante interessante, foi bastante produtivo, serviu para levantar uma série de ideias, uma série de trocas de informações, mas, digamos, ao final desse primeiro ciclo, esse modelo acho que se esgotou, porque acho que nós tínhamos talvez um excesso de ideias, um excesso de direções e talvez um desejo de saber quais caminhos eram os caminhos mais frutíferos, em que direções seguir a partir dessas ideias. Então, nós pensamos que para esse segundo ano de atividades do grupo, esse formato talvez de seminários um pouco mais formais fosse mais frutífero, trazendo ideias um pouco mais empacotadas. Assim, talvez não ideias prontas a aplicar, uma vez que eu acho que toda prática de ensino ela precisa necessariamente ser repensada e adaptada para a prática de cada professor, mas ideias um pouco mais formatadas, de forma que elas podem ser praticadas com um pouco mais de facilidade. O espírito do grupo continua sendo o mesmo, ou seja, é um grupo de baixo para cima, não oficial, horizontal, sem obrigação de busca de consensos, e cujo espírito maior é tentar convidar os docentes a serem um pouco mais ousados, a correrem mais riscos, a compartilharem suas práticas de ensino, a trocarem informações, uma vez que dentro do espaço da Universidade Pública Brasileira, o docente ele goza de uma liberdade de ação que é muito ampla. E talvez uma reflexão que nós devamos fazer é se essa liberdade, se esse espaço de liberdade, a gente está ousando utilizá-lo tanto quanto a gente poderia. Então, sem mais delongas, eu vou convidar meu colega, professor Renato Lopes, a iniciar seu tópico. O professor Renato tem sido, na nossa escola, um dos professores que tem mais conseguido combinar essa ideia da ousadia das novas ideias do ensino, mas também com um certo rigor dessa prática. Então, eu acho que todos nós temos a aprender como que ele tem conseguido fazer essa combinação, que ela nem sempre é óbvia. Então, obrigado, professor Renato. Obrigado a todos pela participação. Gente, muito obrigado, Eduardo, pelas gentis palavras. Obrigado a todos pela presença, que eu acho bacana. Eu queria dizer, está faltando uma palavra, eu queria dizer especialmente os que vieram de fora, mas eu também não quero diminuir a importância da presença dos professores da elétrica de forma alguma, mas a presença das pessoas que vieram de fora da elétrica eu acho bastante importante também. E nessa formulinha aqui do público, do seminário, o interesse da comida aumentou muito, porque vocês vieram de mais longe, o interesse da comida teve que ser mais forte ainda para atrair a presença de vocês. E a relevância também contribui. A relevância do tema, pelo menos, né? A relevância do tema, pelo menos, contribuiu muito. Antes de começar, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui. Em primeiro lugar, ao Google, que patrocinou toda essa infraestrutura que a gente está disponibilizando para vocês. Que um dos problemas que a gente tinha dos nossos seminários, que estava, de fato,
atravancando assim a participação de muitos, é que a gente fazia sempre no horário do almoço, que era o horário que todos podiam, mas você acabava roubando hora de almoço, a pessoa já é ocupada, tá, uma horinha que a pessoa tinha para descansar, a pessoa tinha que comer um almoço muito rápido. E daí o pessoal teve a ideia de tentar fazer esse que se chama de Brown Bag Seminar, né, um seminário que as pessoas comam enquanto assistem ao seminário. Fomos atrás do patrocínio do Google, conseguimos, felizmente, está aqui essa estrutura que aparentemente está dando muito certo, pelo menos hoje. A gente queria agradecer a direção da escola também, que em todas as nossas solicitações sempre atendeu prontamente. O GRSD, o pessoal de gestão de rede aqui da Elétrica também, que deu uma ajuda enorme. E numa nota mais pessoal, eu queria agradecer ao Alan, que está ali pegando a comida dele, ele que deu o contato do Google para a gente, ele que deu o caminho das pedras do Google Hangouts, de como fazer um dos pedidos, de certa forma, do Google, é que essa palestra fosse divulgada fora da escola, da engenharia elétrica, para atrair mais pessoas, e que fosse divulgada na internet de alguma forma. O Alan deu bastante caminho das pedras, além do todo importante contato lá no Google para a gente conseguir o patrocínio. E aos professores Eduardo e Aline, que está ali, que de fato não deixaram morrer o grupo. O grupo deu uma fraquejada, talvez, há uns meses atrás, e graças à iniciativa deles, à criatividade deles e à empolgação deles, o grupo está aqui agora de novo, funcionando com uma estrutura melhor. Foram eles que conceberam o formato, eles que foram atrás do patrocínio, eles que foram atrás da burocracia. Eu estou aqui quase que de carona nesse evento. O Eduardo contou um pouco da história já do grupo, e a gente está pensando para esse ano em mais 2 apresentações no mesmo formato dessa. No dia 7 de novembro, o professor Aline falaria sobre Um Mundo, Uma Escola, que é basicamente a visão que o Salman Khan, do Khan Academy, tem sobre o ensino, como é que ele vê o ensino progredindo aí no futuro, até próximo, talvez, no futuro não muito longínquo, qual a visão que ele tem. E no dia 5 de dezembro, o professor Eduardo Vale está planejando falar sobre como aprender matemática, que é um curso que Stanford ofereceu online. Eram 8 módulos, eu acho. Eu segui 2 dos 8 módulos, é absolutamente incrível o curso, é muito legal. E o Eduardo fez os 8 módulos, ele foi no curso até o fim. Depois que o Eduardo falou que ia dar uma palestra, eu falei, quer saber do negócio, eu vou assistir a palestra do Eduardo, vou parar de seguir o curso. Mas é espetacular. Bom, o que eu vou falar hoje, o Eduardo falou de uma forma muito educada, mas basicamente eu não sou nenhum especialista em educação, pelo amor de Deus, tem pessoal da educação aí, que até me deixa mais nervoso do que eu já estava antes da presença deles. Mas eu tenho um lado nerd muito forte, então depois que eu comecei a me preocupar com as questões do ensino e comecei a me preocupar que a minha ação em sala de aula não estava tendo o efeito que eu desejava que ela tivesse sobre os alunos, eu comecei a ler. Eu devo ter lido, bom nerd, eu devo ter lido bem uns 10 livros, assim, livros mais de divulgação, não livros muito científicos, assim. Mas eu escolhi falar sobre esse livro em particular porque ele tem alguns aspectos muito interessantes. Então toda a apresentação vai ser baseada nesse livro aqui, Evidence-Based Teaching, escrito por um inglês chamado Jeff Petty. E o legal desse livro é que ele junta coisas que eu tinha encontrado espalhadas em 4 ou 5 livros, ele se transforma cada uma daquelas em um capítulo no livro dele. É claro que de uma forma muito mais superficial, mas ele dá uma visão muito abrangente de uma série de resultados de pesquisa, o que a gente sabe hoje de uma maneira mais ou menos científica sobre o ensino e o aprendizado. Então ele congrega várias fontes de informação numa referência só, e é por isso que eu escolhi falar sobre esse livro. Para os poucos aqui que não me conhecem, meu nome é Renato, eu sou professor aqui da Elétrica. O livro é um livro, ele não é muito extenso em número de páginas, mas ele cobre muita coisa. Ele tem 9 partes. Eu vou falar principalmente aqui das partes 1 a 5, em que ele discute mais ou menos, essa parte 1 a 5, ele discute mais ou menos o que a gente sabe sobre aprendizado, o que a gente sabe sobre motivação, apesar de que essa parte eu vou pular, porque é uma parte que é encantadora, mas o que a gente sabe sobre motivação é muito diferente do que eu achava que eu soubesse sobre motivação. Então eu vou pular porque eu acho que ela merece uma coisa à parte. E daí ele fala sobre como é que é a estrutura desses estudos sobre o impacto do aprendizado.
E daí depois ele fala sobre as conclusões que a gente chega sobre esses estudos. Quais são os fatores que têm maior impacto, o que é importante ter, o que causa mais efeito do que outras coisas. Tanto em termos de princípios genéricos, como em termos de métodos específicos. Está aqui uma sugestão, faça isso na sua aula, porque isso vai envolver todos os alunos. Então existe a importância de envolver todos os alunos e sugestões de como envolver todos os alunos. São duas coisas distintas e ele lida com as duas em paralelo. Eu não vi que horas eu comecei. Bom, tá bom. Da parte 6 em diante, ele começa a falar mais sobre tópicos. Ele fala sobre o ensino de inteligência, o que a gente sabe hoje sobre que é possível ensinar a inteligência. A inteligência, eu vou falar até um pouco sobre isso, a inteligência vem muito de uma habilidade metacognitiva, da gente saber pensar sobre como a gente está aprendendo, a gente avaliar o aprendizado, avaliar o que ainda falta aprender, avaliar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, adaptar estratégias de aprendizado. E isso está muito ligado à inteligência, isso é possível ensinar. Então ele fala nessa parte 6 um pouco sobre isso. Parte 7 ele dá uma série de exemplos sobre o que está sendo feito por aí. Na parte 8, uma parte que eu deveria ter lido, confesso que eu não li ainda, é sobre como você avalia o seu próprio impacto. Se você está tentando fazer ensino baseado em evidência, você está buscando evidência do efeito que você tem sobre o seu aluno. Então, a partir do momento que você começa a tentar fazer isso, você tem que ser capaz de medir o efeito que você, em particular, está tendo sobre o seu aluno. Essa parte eu confesso que eu não li. E a parte 9 é uma parte mais administrativa, digamos assim, de ver o currículo e ver outras coisas. Então, como eu disse, a gente vai focar aqui mais na parte 1 a 4, principalmente, falando um pouquinho da parte 5. A questão é, então, por que ensino baseado em evidência? A ideia do ensino baseado em evidência, como o Eduardo escreveu na divulgação dessa palestra, é tentar sair um pouco do achismo. Quando você entra em discussões sobre ensino, você fala muito sobre, eu acho que o que eu faço é legal porque teve um aluno que se empolgou, eu acho isso. Então, ok, a gente acha isso. Mas o que é? Como é que isso está refletindo no aluno? Qual é o impacto que a gente está tendo sobre o aprendizado do aluno? E o que o ensino baseado em evidência busca é tentar medir isso e tentar chegar a algumas conclusões, dentro de muitos limites que eu já vou discutir aqui, mas ainda assim chegar a alguma conclusão sobre quais estratégias têm um impacto maior, quais estratégias têm um impacto menor. Isso é uma coisa que historicamente é feito, por exemplo, em medicina e agricultura. O pessoal fazia ventosa lá para sugar sangue dos pacientes, para sangrar paciente, porque achava que aquilo lá ia tirar a energia poluída do cara, ou qualquer coisa. Eles achavam aquilo. Uma hora, quando tentaram testar e ver se aquilo de fato fazia algum bem para o paciente, constataram que não fazia bem nenhum para o paciente. Aquilo era uma prática que caiu em desuso, felizmente. Agricultura, o pessoal acha que plantar, não sei se alguém acha isso, mas o pessoal acha que plantar milho na lua cheia faz diferença. Mas você vai lá e faz um estudo e vê se plantar milho na lua cheia faz diferença. Plantar na lua cheia, plantar na lua nova, vê o quanto que a colheita deu na lua cheia, quanto que a colheita deu na lua nova e constata que faz ou não faz diferença plantar milho na lua cheia. E a ideia aqui é muito parecida, é tentar testar, comparar metodologias de ensino, medir o impacto que uma tem sobre a outra, em relação à outra, e chegar em recomendações a partir disso. E existe mais um aspecto interessante sobre o ensino baseado em evidência, que não diz só necessariamente, o objetivo dele não é só necessariamente dizer o que funciona e o que não funciona, mas é mais do que isso, é dizer o que funciona melhor do que outras coisas. Porque como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, praticamente tudo funciona. Qualquer coisa que você faça tem um impacto positivo, graças a Deus. Então o que a gente está fazendo em aula não é uma completa perda de tempo, que eu estava fazendo em aula, não é uma completa perda de tempo. Tudo tem um impacto positivo. Mas a questão é, se eu vou gastar 1h30 em sala de aula com os alunos, de que forma eu vou gastar essa 1h30? De uma forma que tem um impacto positivo mais pequeno, ou de uma forma que tem um impacto possivelmente maior, que talvez tenha um impacto maior sobre os alunos? Então, a questão que o ensino baseado em evidência coloca é mais do que isso funciona e isso não funciona, mas isso funciona talvez melhor do que isso. Então, vamos tentar focar nas coisas que têm um impacto grande. E aqui uma coisa muito importante que eu acho que o livro coloca de uma forma legal, que eu não costumo ver em muitas referências, que é dizer o que não é um ensino baseado em evidência. O ensino baseado em evidência não é um conjunto de regras e uma camisa de força que obriga todos os professores a seguirem um determinado procedimento. Ele reconhece
que a aplicação de determinados procedimentos numa sala de aula depende do contexto dessa sala de aula, depende de quem são os alunos, de qual é a personalidade do professor, depende do nível dos alunos, da heterogeneidade. Então, por exemplo, aqui tem alguns colegas que foram comigo para um seminário sobre ensino de engenharia em Harvard. E lá a gente viu uma técnica muito interessante, que o professor fazia uma pergunta conceitual em sala de aula, os alunos respondiam, e daí o professor mandava os alunos discutirem entre si. Na minha sala de aula isso não funciona, porque os alunos se agrupam em clusters. Então você tem um cluster ali que respondeu a alternativa A, um outro cluster que respondeu a alternativa B e um outro que respondeu a alternativa C. E aí eles vão discutir o quê? Não tem como discutir, um cluster não discute com o outro. Então existe um contexto que exige uma adaptação das sugestões que trazem o ensino baseado em evidência. Tá? E aí existe mais uma coisa, mais um aspecto muito importante do ensino baseado em evidência. Eles te dão uma evidência, alguma sugestão de que A funciona melhor do que B. Mas aquele dado por si só não explica por que A funciona melhor do que B. Pode ser que quando o professor tentou o A, ele estava com uma camisa vermelha, quando ele tentou o B, ele estava com uma camisa verde, e a essência do método é a camisa vermelha ou verde. Você não sabe, você não tem como levantar essa informação. Então, o que é importante, uma coisa que o ensino baseado em evidência não traz, é uma informação sobre por que, obrigado pela presença, sobre por que determinado método funciona melhor do que o outro. E essa informação é essencial para você conseguir adaptar o método ao seu contexto, fazer melhorias nos métodos, combinar métodos, e para aplicar de fato. A hora que você lê o método, assim, a sugestão é essa. Se eu não souber o que é essencial naquela sugestão, eu posso aplicar os aspectos tangenciais daquela sugestão e não focar na essência daquela sugestão. Não leva em conta. Ele só mede o impacto médio, não mede o impacto individual nos alunos. Então, se a variância for enorme, você pode ter metade dos alunos se beneficiaram enormemente de uma sugestão, metade foi prejudicada enormemente por uma sugestão. Mas ainda assim o impacto médio é positivo. Você vai adotar ou não? Complicado. A medida do impacto, em geral, é uma medida de curto prazo. Esses experimentos que eu vou descrever aqui para frente, eles têm uma duração pequena, semanas, meses. Então, quer dizer, de fato, isso leva a uma questão mais complicada ainda, no caso específico de ensino baseado em evidência, em oposição, por exemplo, à medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência é muito fácil ver se o método funcionou ou não. O paciente curou ou não curou. Agora, ensino baseado em evidência, isso é muito mais complicado, porque o que quer dizer o cara aprendeu? O que quer dizer eu tive um impacto sobre esse cara? É muito difícil medir aprendizado. E você tem várias formas que você pode pensar de medir aprendizado. As formas desses estudos que eu vou mostrar para vocês. Ou você pode falar, daqui a 5 anos eu vou juntar meus alunos e perguntar o que eles se lembram da minha disciplina, ou perguntar como é que a minha disciplina influenciou a vida deles. Você tem várias formas muito diferentes, cada uma revelando algum aspecto do aprendizado. Então, medir o aprendizado é muito difícil. E levando isso em conta, o Jeff Perry fala isso, que eu acho muito bacana, o ensino baseado em evidência não substitui a sua intuição como professor, não substitui a sua observação que você faz das trincheiras ali do dia a dia da sala de aula. Mas, por outro lado, ele oferece uma evidência que é difícil de ignorar. Alguém fez um estudo e descobriu que se você faz A, os alunos aprendem, nessa medida de aprendizado, os alunos aprendem melhor do que você fazendo B. Então, ignorar essa informação completamente é uma coisa relativamente arriscada. Você está ignorando um dado que pode ter uma influência muito grande. Então, ele não é a última palavra, mas ele oferece uma indicação forte de que existem caminhos que valem a pena seguir. Bom, daí o livro passa para a parte ainda numa parte relativamente introdutória, sobre o que a gente sabe sobre como aprendemos. Tá? Isso aqui está muito ligado a uma palestra que o professor Aralin deu no final do semestre passado. Tem 2 livros muito interessantes nessa área, que chama How Learning Works e How People Learn, sobre a teoria de aprendizado atual. Então o livro dá uma resumida nessas 2 obras. E basicamente o que se sabe hoje em dia, através de estudos psicopedagógicos e estudos neurológicos e etc. e tal, é que o aprendizado é um processo ativo, em que o cara aprende quando ele consegue criar uma interpretação pessoal de um determinado conceito, quando aquele conceito ele se torna dono daquele conceito.
E isso, para isso acontecer, a pessoa precisa estabelecer conexões, em geral, entre um novo conceito e um conceito que ela já tenha. Então ele dá um exemplo que eu acho muito ilustrativo do conceito de frações. Na hora que você vai ensinar fração para uma criança, é interessante você fazer a criança se lembrar do conceito de dividir uma barra de chocolate entre 3 amigos. Esse conceito a criança tem forte. Se você construir o conceito de fração em cima desse alicerce forte, a criança vai ter uma compreensão, ela vai conseguir criar uma estrutura mental de sinapses que grava o conceito de fração muito melhor do que se você tentar estabelecer esse conceito de fração num nível muito abstrato. E o aprendizado talvez mais profundo se dê quando a gente consegue avaliar se determinadas ideias são aplicáveis em determinados conceitos, quais são os limites de determinados conceitos, e quando que eu posso aplicar isso para resolver esse problema, ou saber avaliar, eu tenho essas 2 estratégias de resolver esse problema, qual que é melhor, saber fazer recomendações. Esse talvez seja o nível mais profundo de aprendizado, e é aí que a gente vai ter possibilidade de resolver problemas e fazer comparações. E daí ele fala, isso é uma coisa que eu não vi em nenhum outro livro, não sei se é dele, eu não lembro, mas ele cita muito essa questão de que a nossa mente ela tem uma estrutura de linguagem, uma linguagem própria, que não é baseada nem em português, nem em uma simbologia matemática. A gente tem os conceitos, a gente não faz uma frase em português para pensar sobre uma coisa. Até ele diz que um exemplo disso é quando você tem uma coisa na ponta da língua. O seu cérebro processou aquele conceito, mas você não consegue transformar aquele conceito para o português ou para uma fórmula matemática. O processo de aprendizado, de acordo com ele, é justamente o contrário. É você traduzir aquela informação que você está ouvindo em português ou em matematiquês para essa linguagem do cérebro que ele chama de mentalês. E no momento que essa tradução ocorre, no momento que você consegue formular aquele troço num processo mental, aí é o momento do entendi. Essa é a hora em que dá o clique no aprendizado do aluno. Aqui tem essa figurinha bacana para mostrar a importância das conexões, né? Quer dizer, você tem diversos conceitos aqui antigos e você cria um novo conceito buscando relacionar ele a diversos outros conceitos espalhados por aí. E daí, ainda na linha de como é que a gente cria essas construções mentais, porque isso aqui é importante porque ela vai dar alguns princípios interessantes que o livro observa. A gente cria essas construções mentais através de tentativa e erro, desde a infância. A gente aprende a falar errando. A criança faz teoria sobre como é que se conjuga verbo. O verbo fazer, se for comer é comer, fazer é fazer. Da criança vai, erra, você corrige a criança e ela vai aprendendo por tentativa e erro, criando as estruturas mentais dela. E para essas estruturas mentais serem criadas, é necessário passar para o aluno, para a criança ou para quem quer que seja, tarefas que não envolvam simplesmente se lembrar de uma informação, mas envolvam processar e trabalhar com aquela informação, raciocinar em cima daquela informação. Porque é aí que você vai criando as conexões sinápticas. E daí, para a gente como professor, o que isso ajuda? Essa questão toda que eu tratei aqui. A gente tem que, quer dizer, é interessante, quando você vai ensinar um conceito novo, tentar trazer à tona conceitos antigos, fazer analogias com conceitos que a pessoa já tenha. Tentar ver se esses conceitos básicos que a gente espera que ela tenha para a gente poder criar a ligação com os conceitos novos, eles estão sólidos, eles estão corretos. Porque às vezes você cria, a pessoa tem uma ideia errada do que é uma exponencial complexa, que é uma coisa que a gente usa bastante aqui, desculpa os de fora, mas eu acho que os de fora quase todos entendem. De repente o aluno tem uma compreensão errada do que é uma exponencial complexa, você vai falar de transformada de Fourier, o cara constrói a transformada de Fourier em cima de uma noção errada de exponencial complexa, e aí a transformada de Fourier está completamente perdida. Então é importante você não só fazer a pessoa se lembrar do conhecimento que ela já tem, mas você também ver se aquele conhecimento está correto no aluno. Relacionar o novo com o conhecido, partir de uma coisa mais concreta para uma coisa mais abstrata, porque o mais concreto está mais ligado a conhecimentos que a pessoa já tem, o mais abstrato você vai construindo ligações novas. Identificação e correção dos erros. E talvez um dos pontos mais importantes aqui é essa questão de você ajustar o andamento da sua aula para não deixar não permitir que o aluno crie conexões erradas ou não crie conexões onde ele devia criar. Essas conexões tomam tempo, muitas vezes. Então é importante você avaliar se as conexões estão sendo criadas, conexões não sinápticas, claro, mas conexões entre os temas, entre o novo e o velho, se elas estão sendo criadas de forma adequada, porque se você avançar sem essas conexões estarem bem criadas, você pode ter problema adiante, você vai construindo tudo, um castelo na areia.
Bom, e finalmente chegamos aqui à parte dos estudos propriamente dito. Como é que são esses estudos? São basicamente a mesma coisa que você faz em estudo de remédio em medicina. Você pega pacientes, para metade dos pacientes você dá um remédio, para metade você dá um placebo, e daí no final você testa se o remédio curou mais ou menos a doença. Aqui você faz a mesma coisa. Só que você faz um teste antes dos alunos, você faz um teste prévio para avaliar o nível médio dos alunos. Daí você divide os alunos em 2 grupos. Um grupo você continua fazendo o que você já fazia e no outro grupo você faz alguma experimentação, você testa alguma metodologia didática diferente, testa alguma coisa. E depois você aplica um outro teste depois. E daí você tenta ver, aqui você plota as notas do grupo de controle, que é chamado, o grupo em que você não fez nenhuma novidade, e aqui as notas do grupo em que você fez alguma novidade. E você mede o quanto que as médias diferiram em relação ao desvio padrão. Então, quanto que as médias progrediram em relação ao desvio padrão. Então é tudo normalizado. Então 2 informações que eu queria dar aqui, sim. Deixa eu voltar aqui. Uma das coisas interessantes que essa figurinha mostra é que existe, nas obras que eu li pelo menos, existe uma preocupação em falar sobre o aprendizado incremental. A se preocupar em ver quanto que o aluno evoluiu na sua turma. A sua turma tem um impacto grande, não se o aluno saiu bom da sua turma, mas se ele melhorou durante o seu curso. Porque se ele já entrou bom e saiu igualmente bom, o seu curso teve um impacto pequeno. A questão é saber a diferença entre o aluno que entrou no seu curso e o aluno que saiu do seu curso. Por isso esse teste antes, para você ver justamente o impacto que isso aqui teve na melhora do aluno. E a outra coisa é, a hora que você faz essas contas todas, você reduz essa diferença entre o controle e o experimental a um número, que eles chamam de effect size, que eu traduzi mal e porcamente por tamanho de efeito, não sei se o pessoal da educação tem uma tradução melhor para isso, eu não. E as observações deles é que um tamanho de efeito de 1, em que a média evolui um desvio padrão, é isso que você observa em 1 ano de educação. Então, basicamente, se você pegar o grupo de controle, não fizer nada com eles, o grupo experimental, você der 1 ano de educação normal para esse grupo experimental e fizer a prova, no final das contas, vai dar um desvio padrão de tamanho de efeito. Então, quer dizer, o tamanho de efeito de 1 equivale a 1 ano de educação, ou seja, é uma coisa absolutamente brutal. Enorme o efeito. Então, a gente vai ver alguns tamanhos de efeitos de algumas coisas. Vai. Muito bem. Mas você tem um monte de gente fazendo um monte de experiência didática em suas salas de aula, fazendo esses estudos e gerando resultados e publicando esses resultados. Você tem literalmente centenas de milhares de trabalhos que fazem isso. Eu vou testar uma coisa que a gente ouve falar muito de ensino baseado em projetos. Eu vou testar ensino baseado em projetos na minha turma. Daí tem um cara na Unicamp que testa isso, faz o estudo. Um cara na USP, um cara em Gana, um cara na Nova Zelândia, um cara na Mongólia, e vai espalhado pelo mundo afora. Geram milhares de estudos sobre o impacto de ensino baseado em projetos. Aí depois você tem uma outra camada de estudos, digamos assim, que são os meta-estudos. São alguns pesquisadores que falam assim, chegam numa hora e falam, bom, eu quero saber mais ou menos sobre ensino baseado em projetos. Então eu vou pegar a literatura, vou dar uma olhada achar milhares de papers sobre ensino baseado em projetos, e eu vou tentar agregar os resultados desses papers todos em um meta-estudo, um estudo sobre estudos. Então, basicamente, esses caras agregam, como eu falei, centenas, milhares de trabalhos em um meta-estudo só. E daí ele analisa tudo que existe na literatura, tudo entre aspas, claro, sobre um determinado aspecto, sobre ensino baseado em projetos, por exemplo. Bom, aí você reduziu as coisas lá de centenas de milhares para centenas, mais ou menos. Aí você tem 2 principais compilações de meta-estudos. São 2 livros. Um desse John Hattie aqui, esse aqui eu cheguei a ler, e esse do Robert Marzano eu não cheguei a ler. Eu não sei. Mas basicamente o que esses caras falam? Eles pegam. Tem um monte de meta-estudos. Tem meta-estudo sobre ensino baseado em projeto, tem um meta-estudo sobre tamanho de sala de aula, número de alunos em sala de aula, tem meta-estudo sobre esse fator, esse fator, esse fator, esse fator. Esses 2 caras aqui, John Hattie e Robert Marzano, eles pegaram e fizeram uma compilação desses fatores. Então, o que eles tentaram fazer é o seguinte, olha, vamos tentar ver, então,
o effect size de ensino baseado em projeto é tanto, o effect size de número de alunos em sala de aula é tanto. Então, vamos tentar pegar esses fatores e comparar esses fatores. Ver quais são os fatores que têm um impacto maior, quais são os fatores que têm um impacto menor. E aí que entra naquilo que eu falei no começo. Qual é o interesse disso? É você poder agora comparar. De uma maneira porca, de uma maneira muito crua, claro que é uma maneira crua, mas ele já sugere alguma coisa. Então, uma observação interessante que surge daqui, por exemplo, muito contra-intuitiva, é que o número de alunos em sala de aula, é claro, tem um impacto positivo, como eu disse, quase tudo tem um impacto positivo, mas é um impacto positivo pequeno. É uma medida cara, porque você botar pouco aluno em sala de aula significa que você tem que ter muito professor ou uma carga muito grande em cima dos professores, com um impacto positivo pequeno. Então, de repente, isso aqui pode sugerir para você falar, não, antes de tentar diminuir o número de alunos em sala de aula, vamos tentar alguma outra estratégia que tenha um impacto maior? São sugestões, mas são coisas a serem levadas em conta. Então, o Visible Learning do John Hattie, ele compara 150 fatores baseados em mais ou menos 1.000 meta-análises, 1.000 meta-estudos. No total, esses 1.000 meta-estudos analisaram 300.000 estudos e algumas conclusões interessantes. Claro que o efeito de cada um desses fatores vai depender sempre do contexto, dos detalhes da implementação e tal, isso tudo tem que ser levado em conta, mas a maioria dos fatores de altíssimo impacto, a lista lá em cima, são fatores que dependem da ação do professor. O que não quer dizer que o professor vai lá se descabelar e vai fazer um monte de coisa, não é isso. Não é que a responsabilidade pelo aprendizado é do professor, essa frase não quer dizer isso. Mas são coisas que o professor faz que envolvem os alunos no aprendizado. Mas são coisas que estão sob controle do professor, para envolver os alunos no aprendizado. Não é que o professor vai ter todo o trabalho, mas o professor vai conseguir envolver os alunos. Aqui está um resumo dos effect sizes do John Hattie. Aqui é o effect size de 0, né, o tamanho de efeito de 0, coisas que não tiveram nenhum impacto. Aqui você tem os impactos negativos, o pai está preso, coisas assim, a família se mudou de cidade, são coisas que vão ter impactos negativos. Mas, como vocês veem, a vasta maioria das coisas tem um impacto positivo. Aqui é um histograma, tá? O número de ocorrências de determinados impactos. Então, a vasta maioria das coisas tem um impacto positivo, o impacto médio é mais ou menos de 0,4. Tá? O impacto de número de alunos em sala de aula, se bem me lembro, está entre 0,2 e 0,3, não lembro exatamente onde que ele estava. Estou dizendo que sala grande é melhor do que sala pequena? De jeito nenhum. Mas que o efeito de um em relação ao outro não é, talvez não seja aí o ponto a começar a atacar. O Robert Marzano, já por outro lado, ele separou os fatores, ele agrupou os fatores em basicamente 3 grupos. Os fatores de alto impacto ele agrupou em basicamente 3 grupos. Os fatores relacionados ao autossistema, a visão que o aluno tem de si mesmo. Tá? E aqui é que eu vou falar um pouquinhozinho sobre motivação. Que um dos aspectos importantes é que o aluno deve acreditar que ele consegue aprender. Isso não quer dizer que você vai emburrecer o seu curso para dar medalha de honra ao mérito para todo mundo. Mas o aluno deve ter noção de que se ele cumprir determinadas etapas, ele vai ser bem sucedido no seu curso. O aluno sabe o que se espera dele e ele tem a expectativa de que se ele fizer o que se espera dele, ele vai ter sucesso no seu curso. Tá? E o aluno tem que ver um pouco de significado e valor na tarefa. Significado e valor, aqui é uma coisa interessante, que por isso que é um pouco contra-intuitivo para mim. Esse valor não é um valor utilitário, não é um valor que ele vai aprender isso porque ele vai usar na carreira dele. Quando a gente aprende a jogar xadrez, quando a gente aprende a fazer sudoku, a pintar, a tirar foto ou tocar um instrumento, a gente não faz isso porque isso vai ser útil para a nossa vida. A gente faz isso porque isso é legal, isso tem um valor intrínseco para a gente. O que esse valor e o significado na tarefa é mais importante que aquilo seja interessante para ele, que ele seja relativamente divertido na medida do possível, do que seja uma utilidade e você vai aplicar isso para resolver esse problema na sua vida profissional. Porque infelizmente a gente não tem como falar, porque felizmente até para os nossos alunos, a gente não tem muito como falar que você vai usar transformada de Fourier, que é o meu, na sua vida profissional. São muito poucos os que vão usar transformada de Fourier na sua vida profissional. Mas se você conseguir fazer aquilo ser envolvente, ser tão prazeroso quanto jogar xadrez ou tocar algum instrumento, isso é o suficiente para dar
E esses são os fatores que têm o maior impacto na classificação que o Marzano fez. A questão de metacognição, do aluno saber avaliar o seu próprio aprendizado, estabelecer os seus próprios objetivos, monitorar o seu progresso, adaptar suas estratégias de estudo para ver se ele está indo bem ou não. Esse é o segundo conjunto de atividades. E finalmente, muito importante também, mas nessa classificação do Marzano, menos importante do que os outros, é a questão da cognição propriamente dita, a capacidade de usar a informação, de absorver a informação e de principalmente processar. A gente não quer que só aquele absorva a informação, a gente quer que ele processe a informação. Na classificação do Marzano, esse seria o último fator. Bom, e quais são os fatores principais? Então aqui, tentando juntar um pouco o trabalho do John Hattie com o Marzano, eu acho que é mais focado no John Hattie do que no Marzano, mas ainda assim, tentando juntar essas duas compilações de meta-estudos, quais são os principais fatores? Eu não vou falar exatamente sobre todos os principais fatores aqui, porque a lista é consideravelmente extensa, mas o principal fator que você sempre ouve falar é a questão do feedback. É a questão de você sempre, do aluno sempre ter consciência de onde ele está no aprendizado dele, o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado, o que ele aprendeu que está bom, o que ele não aprendeu ainda, que precisa ser aprendido. E o feedback para o professor, essa é a parte para mim que foi contraintuitiva. O professor tem que saber como é que estão os alunos também. Porque se o professor não souber como é que estão os alunos, ele vai passar batido por algumas coisas que ele não tem nem noção da dificuldade que os alunos têm, e os alunos vão ficar perdidos. E a hora que você perde o aluno, você recuperar o aluno é muito difícil. Você pode passar por aquilo. Então eu dou um exemplo na minha turma, desculpa de novo falar sobre Fourier, mas é o exemplo que eu tenho. Uma coisa que eu sempre passava batido, isso aconteceu na aula de ontem, uma coisa que eu sempre dava e achava que era óbvio, é uma coisa que chama resposta em frequência. Você põe uma frequência na entrada, a saída é a frequência da entrada vezes alguma coisa que o sistema faz. Eu sempre achava que os exercícios decorrentes desse conceito eram fáceis de serem resolvidos. Só que agora que eu estou tentando fazer algumas mudanças, eu dei um exercício sobre isso durante a aula e fui circulando na aula. E eu vi que a maioria dos alunos não conseguiam entender nem o que o exercício estava pedindo. E eu estou numa aula logo depois de prova, os alunos foram bem na prova, os alunos estavam acompanhando, eu tenho dado esses exercícios direto, então eu estava monitorando o progresso, estava indo bem. Eu dei os exercícios de resposta de frequência, os alunos não conseguiam nem começar. E é uma coisa que em aulas passadas, curso passado eu dava exercício para os caras e esquecia disso. Então agora com esse monitoramento eu consegui chegar, parar e falar, não gente, peraí, estamos tendo um problema aqui. O negócio é assim, vamos tentar, como é que está a dificuldade e tal. Então eu adaptei o meu curso, né, nessa instância específica também ao andamento do aluno. Né? Algumas coisas importantes, alguns princípios importantes de feedback que aumentam o impacto que ele tem. É consideravelmente importante que o feedback esteja associado a um produto, a um processo e não ao aluno em si. Quer dizer, o feedback não é você é burro. O feedback é esse trabalho tem essas características boas e essas características ruins. Para que o aluno, eu acabei nem botando isso, uma coisa que eu vou falar muito, para que o aluno desenvolva as suas capacidades metacognitivas, ou seja, de saber monitorar como é que ele está indo, é importante que o aluno saiba para onde ele está indo. E nesse sentido, é importante que o feedback seja baseado também em objetivos relativamente claros. Olha, nosso objetivo aqui era isso. Você não atingiu esse objetivo ainda. Falta isso para você atingir o objetivo. Que ele ocorra de uma forma rápida. Que você não leve, quer dizer, uma coisa que eu fazia, você dava uma disciplina, dava 3 provas por semestre, então você dava uma coisa aqui, daria um mês você dava uma prova para ver se o aluno aprendeu aquilo, daria 3 semanas você devolvia a prova para o aluno, mostrando o erro do aluno, o aluno botava aquela prova numa gaveta e nunca aprendia com o erro dele. Aliás, aprender com o erro, esse curso que o Eduardo vai falar mais para frente, tem uma coisa espetacular, que ela falando que, a moça falando que com ressonância magnética, você consegue ver conexões, sinapses se formando a hora que um aluno erra e você corrige o erro do aluno. Você consegue monitorar a formação de sinapses através da correção de erro. É um negócio espetacular. Então o erro é uma parte absolutamente integrante do aprendizado.
Bom, e para que você consiga dar essa realimentação rápida no dia a dia, ali de minutos em minutos, de meia em meia hora, coisa assim, é necessário que os alunos produzam coisas com frequência. Porque você tem que dar uma realimentação num produto, é necessário que os alunos permanentemente produzam alguma coisa ou estejam desenvolvendo processos de raciocínio. Como é que você faz isso? A sugestão é usar o que eles chamam de avaliações formativas. As avaliações que nós usamos são chamadas de avaliações somativas, que basicamente o objetivo é dar um atestado da avaliação somativa, olha só, nota 7. As avaliações formativas são avaliações que fazem parte do processo de aprendizado. A ideia delas é justamente fazer tudo isso que a gente está falando aqui, é revelar erros, direcionar para onde vai o aprendizado em função do resultado da avaliação formativa. E justamente elas, através das avaliações formativas, os alunos produzem alguma coisa e com isso você tem a chance de dar um feedback para o aluno ou do próprio aluno ver a situação dele. Bom, aqui estão os objetivos claros, né? Um exemplo do que é um bom trabalho, para o aluno poder comparar, olha, um bom trabalho é isso, o seu trabalho está assim, está faltando isso para chegar no bom trabalho. Aqui tem uma série de novo, eu estou falando mais dos princípios do que das sugestões específicas, mas aqui tem uma série de sugestões interessantes em que os alunos são envolvidos em determinar o que é um bom trabalho. Então, você vai fazer um relatório de laboratório, por exemplo. Então, daí você fala, pô, como é que você vai botar a figura dentro de um relatório? Vai botar de qualquer jeito? Tem que botar uma explicaçãozinha da figura, vai numerar a figura, você tem que referenciar a figura. Mas você e os alunos irem fazendo elencando o que é um bom trabalho ou não é um bom trabalho. Isso aqui é interessante. Na hora de dar o feedback, sempre fazer a ponte com alguma coisa que você já sabe. Lembra como é que é assim? Então, aqui é parecido, é assado, fazer essas coisas assim. E também, nesse processo, ver se o cara tem algum erro no conhecimento prévio. Tentar estimular a metacognição, né? Em vez de você falar, está errado aqui, você perguntar para o que está errado. E também essa questão aqui dos objetivos claros. A gente quer chegar lá, você já veio até aqui, parabéns pelo que você já fez até aqui, falta isso. Então o feedback, de novo, a gente às vezes tem o erro de achar que a gente está dando medalha de honra ao mérito para o aluno, está emburrecendo o aluno. O feedback emburrecedor, o feedback de passar a mão na cabeça, é um negócio que de fato tem um impacto negativo. É uma das poucas coisas que tem impacto negativo, é esse feedback emburrecedor. Não, bom trabalho, 1 mais 1 igual a 3, excelente. O aluno sabe que não está excelente, é um feedback desnecessário. Então, o feedback, ele pode ser crítico, ele deve ser crítico. Mas também, quer dizer, se o cara fez 1 mais 1 igual a 2 e errou no 2 mais 2 igual a 5, pô, legal, 1 mais 1 igual a 2 está bacana, falta o 2 mais 2 igual a 5. Então, elogiar o que tem para ser elogiado especificamente e criticar o que tem para ser criticado. Um ensino que envolva a classe inteira. Essa é uma parte muito interessante que tem a ver com esse método que eu falei aí dos alunos um discutirem com o outro, que no meu caso não está dando muito certo, eu vou ter que adaptar. Mas é um conjunto, essa parte aqui, para falar a verdade, é um conjunto de métodos muito estruturados. É uma aula até, de certa forma, engessada, que tem chamado também ensino interativo com toda a classe, instrução direta, instrução explícita, ensino ativo, que na realidade, eu acho que o nome foi evoluindo, porque eu conhecia ensino ativo como uma coisa completamente diferente disso aqui, mas aparentemente teve um pessoal que propôs em 80 e pouco, não lembro, esse método estruturado de ensino que tem um impacto positivo. Assim, o feedback, e isso aqui, o impacto é de 0,81. Isso quer dizer que se você pega uma turma, não dá feedback, e uma outra turma dá feedback, no final do estudo é como se a turma que recebeu o feedback tivesse tido 1 ano a mais de ensino, quase, né? 4/5 de anos a mais de ensino do que a turma que não teve feedback. Quer dizer, um impacto absolutamente monstruoso no ensino. Quer dizer, no final de 10 meses de ensino é como se a outra turma tivesse tido 8 meses a mais do que a turma que não recebeu feedback. O ensino interativo também. A sugestão, de novo, ele é muito engessado, mas a sugestão é que ele seja usado para matérias com sequências de tópicos, como é a maioria das disciplinas que a gente dá aqui na elétrica. Na minha, desculpa de novo, mas você faz convolução, transformação de Fourier, etc. Tem uma evolução da disciplina. É um conjunto de coisas cujo objetivo é criar atividades que envolvam a classe toda em algum processo. Então você tem o tal do ensino ativo, dessa acepção específica de ensino ativo. Você começa a aula com uma revisão
e tira dúvidas da aula anterior ou da lista de exercícios que você passou entre a aula anterior e essa em que os alunos trabalharam. A partir disso, você começa a introduzir material novo, trazendo o conhecimento prévio, ligando o material novo com o material antigo, partindo de exemplos concretos para situações mais abstratas, explicando de várias formas, explicando em palavras, em fórmula matemática, em animação, não sei o quê, que foi desenvolvido, se não me engano, para matemática, para ensino de matemática. Daí entra a parte do verificar o entendimento envolvendo todos. E aí o livro tem uma série de sugestões de métodos que funcionam nesse sentido. Discussões com a classe inteira. Toda a classe tem que concordar na resposta a uma pergunta. Você põe uma resposta a uma pergunta, divide em dois, daí um lado argumenta com o outro, vai indo lentamente, todo mundo vai concordando com uma determinada resposta. Depois, nessa proposta, cada aluno, você passa o exercício, cada aluno trabalha individualmente, você vai verificando o processo dos alunos, e no final você tem uma lista de exercícios para eles fazerem em casa. Por que isso aqui funciona? E aí volta aquela questão de entender não só o método, mas por que isso aqui funciona, o que isso aqui tem de essencial. Esse método, por necessidade da estruturação que você cria, você tem objetivos claros para toda a aula, para todo o bloco do seu método. Você dá um modelo de um bom trabalho em geral. Você começa modelando um bom trabalho, na hora que você dá um exemplo concreto e passa para o abstrato, aquele exemplo concreto passa a ser um modelo de um bom trabalho. Você transfere o trabalho do professor para o aluno. O aluno tem que resolver o exercício individualmente. Os alunos têm que desenvolver essa atividade que envolve a classe inteira. Constantemente o professor está lá monitorando o progresso dos alunos e dando feedback. Não, não é assim. Tenta melhorar isso, legal, isso que você fez está certo. Ainda falta isso. E um problema sério, e eu estou sofrendo esse problema agora, você dá tempo dos alunos executarem as tarefas em sala de aula. Um mal que eu sofria é que eu dava um exercício lá na aula, falava, quanto que vale isso aqui? Daí eu esperava 5 segundos, ninguém respondia, eu ia lá e dava a resposta. E ninguém teve tempo nem de entender a pergunta nos 5 segundos que eu dava para ele, quanto menos bolar uma resposta para aquela pergunta. Nessa estrutura, e eu tenho sofrido isso em sala de aula, que eu fico ansioso, assim, eu dou uma pergunta, eu vejo os meninos resolvendo, eu falo, pô, vamos lá, gente, vamos lá, que tá passando tempo, né? Essa estrutura aqui, ao estruturar o método desse jeito, você engessa um pouco, claro, mas você dá tempo para os alunos refletirem sobre os conceitos em sala de aula, no momento em que ele tem a oportunidade de receber o seu feedback. Representações visuais é um negócio que tem um efeito ainda maior, 1,2, é mais do que um ano de educação. São formas visuais de organizar a informação. Então aqui tem um exemplinho mais ou menos, meios de transporte. No ar a gente tem avião, na terra a gente tem bicicleta e carro, no mar a gente tem barco. Então se organiza visualmente a informação. Você tem várias sugestões de como organizar visualmente a informação. Mapas mentais, diagrama de bolha como esse aqui. Você tem diagramas de Venn ou esse diagramas de princípios, em que você tem uma série de princípios e você coloca, isso aqui é um exemplo que está desse princípio, ou desses dois princípios, você vai encaixando lá dentro do diagrama de Venn. Então isso montar esses mapas mentais é um exercício que pode ser interessante dentro de sala de aula, fazer os alunos trabalharem e falar, pô, isso aqui vai onde? Isso aqui vai onde? Montar esses mapas mentais é bacana. E tem, como eu falei, muitos e muitos e muitos outros exemplos no próprio livro de mapas mentais. Analogias também entram nessa categoria. E uma coisa interessante de analogia é que é uma coisa tão forte para a gente, que se o professor não criar uma analogia para o aluno vai criar uma analogia própria e, infelizmente, ela possivelmente vai estar errada. Vai ser uma analogia que não funciona bem. Então, ele, curiosamente para a gente aqui, o livro ele justamente cita o exemplo de uma analogia entre o fluxo de elétrons, uma corrente elétrica, e água, o fluxo de água num tubo. E daí, a partir da analogia, não só a importância de criar uma analogia talvez mais sólida, mas como um exercício para aprender os próprios conceitos de corrente elétrica, talvez que você esteja dando, você pode fazer os exercícios tentando testar os limites da analogia, por exemplo. Esse processo aqui, esse processo da corrente elétrica, qual é o análogo dele num tubo? Uma resistência, qual é o análogo? Um capacitor, qual é o análogo? Uma indutância, a indutância não tem um análogo, sei lá, estou inventando aqui, mas de repente esse é o limite da analogia, ela não explica, esse processo ocorre nesse mundo, não tem um análogo nesse outro mundo. Você ir desenvolvendo com os alunos esses limites da analogia, vai dando para os alunos uma noção
vai construindo nos alunos uma noção boa do que é o processo novo que você quer ensinar a partir de uma analogia com alguma coisa que eles já têm. E essas estruturas mentais e essas analogias, por que elas funcionam? Quais são os aspectos importantes dela? Ela força o aluno e o professor a isolar pontos-chave da disciplina. Porque quando você vai estabelecer a analogia, você estabelece a analogia e imediatamente você fala, bom, qual é o ponto-chave? É a corrente, é a tensão e tal, não sei o que. Você isola alguns pontos e chama a atenção, falando, olha, o objetivo aqui é aprender, entender um pouco esses conceitos, esses pontos-chave. Você estrutura a informação naqueles diagramas visuais, você estrutura a informação. Então, isso está relacionado com aquilo, isso está relacionado com aquilo outro. Então, você vai criando as ligações entre o velho e o novo, entre diferentes princípios novos, ajudando o aluno a estabelecer essas relações. E uma questão que se coloca, talvez, a teoria dele, é que a linguagem visual é mais próxima da nossa representação cerebral do que uma linguagem escrita ou alguma outra linguagem. Aqui eu tenho algumas coisas interessantes a dizer, meio que tangenciais à sequência. Isolar ponto-chave. Esse livro e todos os outros livros que eu li são absolutamente críticos à obsessão com cobrir a ementa. As ementas em geral são monstruosamente grandes e você inunda, você joga um balde no aluno, o aluno tem um funilzinho que passa as coisas relativamente devagar e você tenta passar um balde por aquele funil em 6 meses. Não passa. Então, a ideia de focar em pontos-chave é importante não só para a representação visual ou coisa assim, mas para a disciplina como um todo. Focar em pontos-chave ajuda a criar os objetivos do curso. E objetivos, eu, Alinho e o Eduardo, a gente tentou criar objetivos para análise de sinais e sistemas lineares. É muito difícil, é curiosamente difícil. Eu dou a disciplina 10 vezes e você pergunta, o que eu quero que o aluno saiba no final dessa disciplina? É difícil responder. Qual é o objetivo principal? Ele precisa saber uma coisa, é isso. Precisa saber 2 coisas, é isso. 3 coisas, é difícil. E o que é mais difícil é o seguinte, eu posso responder para a minha disciplina, o objetivo é que ele entenda a transformada de Fourier. Isso não ajuda o aluno em nada. O que quer dizer entender transformada de Fourier? O aluno não faz a menor ideia do que quer dizer entender transformada de Fourier. Então os objetivos, para ajudar o aluno, os objetivos é bom que eles sejam mais específicos do que isso. E é curiosamente difícil. Uma outra tangente é sobre a estrutura da informação. E o livro cita alguns exemplos muito interessantes da diferença entre um especialista e um cara que está aprendendo. Que o especialista ele pensa mais em termos de princípios. Ele estabelece tantas conexões que ele junta um mundo de informações em um princípio. E o cara que está aprendendo, aquelas informações ainda são meio desconexas, então ele guarda pedaços individuais de informação. E um estudo interessantíssimo que mostra como é que a gente de fato processa isso, é um estudo que os caras fizeram o seguinte, eles pegavam tabuleiros de xadrez e pediam para um enxadrista bom e um cara que não era enxadrista decorar o tabuleiro, a posição das peças. E o enxadrista dava uma surra no cara que não era bom. Tá? A menos que você distribuísse as peças no tabuleiro aleatoriamente. Pegasse e botasse cada uma em qualquer lugar, aí tanto o enxadrista quanto o cara que não era enxadrista conseguiam se lembrar do mesmo jeito. E qual é a ideia? As peças no tabuleiro de xadrez que mostram um jogo que de fato estava ocorrendo, o enxadrista olha para aquilo e ele não vê a dama na posição tal e o rei na posição tal. Ele vê a dama atacando o rei numa determinada estratégia, ele vê princípios. Ele não vê posições discretas. O cara que não é um bom jogador de xadrez já não consegue enxergar isso. Chega lá, tem aqui atrás agora. Emergência. O cara que não é um especialista em nenhuma das 2 situações, ele vê os princípios. Mas na hora que a distribuição é aleatória, o enxadrista bom não tem mais onde ele se apegar aos princípios. Então ele começa a ver as informações individuais. Muito bem. Aprendizado cooperativo. Essa é muito interessante, porque aprendizado cooperativo, e aí que vem a questão de entender o porquê funciona para não aplicar errado. Aprendizado cooperativo não é trabalho em grupo. Aprendizado cooperativo não é pedir para um aluno ajudar o outro. Porque trabalho em grupo do jeito que eu costumava aplicar, por exemplo, você dava um trabalho em grupo, os alunos falavam, você escreve a introdução, eu escrevo a conclusão, e eu
colhe os resultados. Em vez de trabalhar em grupo, você está justamente fazendo o contrário, você divide o trabalho. Mas o fato é que, apesar do efeito ser grande, mas já ser menor do que dos outros fatores, ele é uma coisa que tem um efeito não só no desempenho dos alunos, mas tem uns efeitos pessoais mais interessantes. Ele melhora o comportamento dos alunos, a autoestima do aluno, a atitude do aluno em relação ao curso e aos colegas. É uma coisa que tem outros efeitos positivos muito interessantes. Então, bom, se aprendizado cooperativo não é nada disso, o que é aprendizado cooperativo? E aqui está um exemplo, um dos poucos exemplos de método específico que eu vou dar, que é uma coisa que eu pretendo adotar semestre que vem, que eu vou dar laboratório. Então, essa sugestão, que é uma coisa que tem um fator de impacto grande, é a seguinte: você tem uma atividade que você quer que os alunos desenvolvam. Você tem, nesse caso aqui, 20 alunos em sala de aula. Então, você pega e divide essa atividade em 5 subatividades. Todas elas essenciais para a conclusão da atividade final. E você divide os alunos em 5 grupos, de 4 alunos cada, e cada um desses 5 grupos vai estudar uma dessas subatividades. Então o cara vai aprender sobre atividade A, B, C, D, E. Então dentro de cada um desses grupos aqui vai sair um especialista em uma dessas subatividades. E daí depois você cria novos grupos, em que você pega um especialista de cada uma das subatividades. E você junta agora. Então agora dentro desse novo grupo, você tem um cara que sabe fazer a subatividade A, um cara da B, um cara da C, um cara da D, um cara da E. Cada um desses caras nesse novo grupo sabe um dos aspectos necessários para a conclusão do trabalho. Agora eles são obrigados a se juntar para fazer o trabalho final. Lá, nessa viagem que eu citei para Harvard, a gente fez um desse no último dia da viagem, que foi bacana. Então esse é um exemplo de uma coisa, de um trabalho em grupo, de um aprendizado cooperativo que não é trabalho em grupo. Nesse momento aqui, os alunos têm que interagir e todos têm que participar. Se um cara não fez a atividade dele, o grupo todo vai sofrer seriamente, porque o grupo todo está contando com o cara trazendo a informação desse subtópico aqui. Os princípios por trás do bom funcionamento disso aqui. O desempenho do grupo tem que depender, então, do desempenho de todos os membros do grupo, não pode ser uma coisa dividida. Depende da interação entre os membros. E uma coisa que é importante é que os alunos também sejam avaliados individualmente, não só coletivamente. Bom, então já caminhando aqui um pouco para uma conclusão, fazer um resumo um pouco de tudo que foi dito, e nesse resumo a gente destacar os 7 princípios que o Jeff Perry identifica desses estudos todos que ele descreveu aqui. Princípio número 1, a questão do valor do aprendizado. Insisto, não é um valor utilitário, não preciso aprender isso porque eu vou usar, vou ganhar dinheiro com isso. Mas o valor do aprendizado ele surge de saber o que se espera de você. O aprendizado é bom que o aprendizado responda a algum anseio do aluno, ele responda a alguma questão que o aluno tem. Então, uma coisa que eles recomendam é que antes de você sair dando uma teoria nova, você peça para o aluno resolver algum problema que envolva aquela teoria nova. Porque daí, a hora que você der a teoria nova, você está respondendo a uma pergunta que o aluno se fez. O aluno vai tentar resolver aquele problema, não vai conseguir, porque ele não tem a teoria que precisa, mas ele vai começar a ver onde que aquela teoria se encaixa. E a partir daquele momento, você vai responder a uma pergunta que o aluno fez, não uma pergunta que você falou que ele deveria ter feito. E aqui também ele dá uma sugestão de você tentar estabelecer esses objetivos previamente, junto com os alunos. A questão da possibilidade de sucesso, né? Que os alunos devem ter a expectativa de sucesso, mesmo que seja parcial. E isso não quer dizer emborrecer o seu curso, não quer dizer dar medalha de honra ao mérito para os alunos. Mas dá uma expectativa de que se o aluno cumprir determinadas atividades, ele vai ter um nível de sucesso razoável. Uma das coisas que eles falam muito, de novo, eu não soube traduzir, tem um termo que eles chamam de scaffolding, que é botar andaime para o aluno. Que é você, por exemplo, no aprendizado baseado em projetos, é você dar o projeto para o aluno com várias subetapas, que vai indo de atividades de reprodução, que ele só tem que se lembrar dos conceitos, até atividades mais complexas, atividades que envolvem raciocínio, atividades que não têm uma resposta certa,
que pode ter várias respostas. Então, as atividades elas vão evoluindo nessa escada aqui, ou nesse andaime que o aluno vai subindo, sempre sendo sustentado pelas etapas anteriores, mas você tem uma sequência que não deixa o aluno se perder. A hora que você cria esse contexto de sucesso, isso aqui cria um efeito muito interessante. Aqui, de novo, eu vou falar muito pouco, mas tem a ver com esse livro, um livro que chama Mindsets, que eu não soube traduzir, esse eu nem me atrevi, mas que a moça lá no curso de matemática que o Eduardo vai falar, ela trata bastante, que é uma questão absolutamente impressionante, me pegou de surpresa, mas que tem muito a ver com atribuição de culpa, no sentido de que o seu fracasso, a hora que você cria isso aqui, o seu fracasso, o seu insucesso, fracasso é uma palavra muito forte, mas qualquer dificuldade que você tenha feito, se você tem uma estrutura boa de objetivos e de expectativa de sucesso, o aluno passa a não culpar mais o sistema, a disciplina que é chata, o professor. O aluno assume mais a responsabilidade pelo negócio. Ele fala, não, isso sou eu preciso me dedicar mais. E isso, o impacto dessa diferença, do aluno achar que ele pode ter sucesso, que aquilo lá não é uma medida sobre a inteligência dele, mas é uma medida sobre o esforço dele, e que a responsabilidade por aquilo é dele, o impacto disso é absolutamente brutal. Os estudos que a moça mostra, Carol Dweck, o livro chama Mindsets, é escandaloso quase, assim, o efeito disso. O nível dos objetivos ser adequado também. Tem objetivos claros, mas objetivos também desafiadores. Um objetivo que não seja fácil demais, nem impossível demais. Objetivos que, para serem atingidos, e o próprio objetivo em si, devam envolver atividades dos alunos. Devam envolver uma mudança da visão de que o aprendizado é uma absorção passiva de informação. Talvez o objetivo devesse ser dar sabedoria para os alunos. E não existe sabedoria sem informação. Mas só a informação não está longe de ser sabedoria. Os objetivos devem envolver um aprendizado mais profundo. Em geral a gente gosta de falar, eu gosto de falar, eu queria que meus alunos soubessem aplicar a transformada de Fourier em um monte de coisa, soubessem deduzir os teoremas lá das propriedades da transformada de Fourier, essas coisas assim. A gente pode querer isso, mas se isso não fizer parte clara dos objetivos, se eu não ensinar os alunos isso em aula, mas ensinar não é falando, é ensinar os processos mentais envolvidos nessas coisas todas. E se eu não avaliar isso aqui, com avaliações formativas e avaliações somativas, se eu só der informação para o aluno e esperar que ele, por mágica, vai levar essa informação e saber usar criativamente e aplicar em outros contextos, não sei o quê, isso é muito raro de acontecer. Acontece, claro, mas é raro. E uma coisa que tem um impacto bom também é que se o objetivo tiver um produto final, um pôster, uma apresentação, um paper, um código, uma plaquinha, alguma coisa assim, isso é uma coisa muito motivante. Feedback, de novo, sempre aparecendo. Para o professor olhar os processos mentais dos alunos, os erros, e poder atuar em cima disso. Para os alunos poderem reconhecer os seus processos mentais, seus erros e atuar em cima disso também. Para mostrar o que já foi conseguido e o que ainda falta fazer. E sempre ter os objetivos em mente. Quer dizer, o feedback é sempre visando os objetivos. Falta isso, falta aquilo. A questão da estruturação da informação, ligar com o que já é sabido, ligar uma informação a outra, estabelecer princípios e não quanta de informação, não vários quantos de informação. Ressaltar os pontos-chave, a importância daquele ponto-chave no contexto maior da disciplina, como é que esse ponto-chave se relaciona com aquele ponto-chave, e nessa linha, você caminhar de uma coisa concreta para uma coisa abstrata, você caminhar de uma coisa conhecida para uma coisa nova, e caminhar dos princípios para o detalhe, caminhar do que quer dizer a transformada de Fourier como um princípio enorme, para depois ir a calcular a transformada de Fourier desse sinal, ou calcular essa propriedade, isso é detalhe. O detalhe o aluno não retém, o princípio ele retém. Tempo e repetição. Aprendizado é duro, aprendizado demanda esforço e demanda tempo. Você não aprende de uma batelada só, você não sai tocando violão em um dia, nem que você treine 24 horas, nem uma semana. Leva tempo isso aqui. A gente tem que dar tempo.
E é o tempo e essa familiaridade que é advinda da repetição, que leva o aluno a conseguir construir esses princípios. E é essa repetição em vários contextos que leva o aluno a conseguir generalizar, usar as coisas de várias formas diferentes, olhar algum conceito como de manifestações de diferentes aspectos. Então, uma analogia que eu gosto muito, não é minha, eu vi em algum outro lugar, não lembro onde, é com a mudança de marcha de carro. Quando a gente está aprendendo a mudar a marcha, a gente não consegue mudar a marcha e conversar, de jeito nenhum. Todo o nosso esforço está direcionado a mudar a marcha. Você tem que pisar na embreagem, tirar o olho da realidade, é impossível, você não consegue. Se tiver que olhar no espelho retrovisor ainda, acabou. Agora, depois que você vai aprendendo e vai se familiarizando com esse processo, é natural. Hoje em dia você muda a marcha, você nem nota. Você sai daqui da escola e chega em casa, mudou a marcha 1 milhão de vezes, você pedir para falar de uma instância de mudança de marcha, você não lembra. Se tornou um processo muito natural aquilo. Então, essa repetição, ela permite uma familiaridade com o assunto e você agrupar a informação. Então, isso também, dependendo do que a gente quer, é uma coisa importante. E, finalmente, a questão de metacognição, do aluno saber avaliar o próprio progresso dele, as dificuldades, propor estratégias diferentes, saber o que falta. Então, concluindo e resumindo tudo que foi dito aqui, o ensino baseado em evidência, então, trata de medir o impacto desses fatores, mas ele não trata de trazer uma verdade universal para ninguém. Mas a gente olha para aquilo lá e fala, pô, não teve feedback essa turma teve feedback e no final das contas a diferença foi quase 1 ano de ensino, alguma coisa tem aí, alguma coisa. Então, o que a gente pode tirar disso para a nossa prática em sala de aula? Então, são sugestões de princípios a serem levados em conta na prática individual. A aplicação desses princípios é local, então você vai adaptar esses princípios necessariamente à sua realidade, mas para poder fazer isso de uma forma bem feita, é importante saber por que as coisas funcionam, como elas funcionam. E ressaltando aqui, finalmente, o cuidado na preocupação de cobrir o conteúdo, porque a gente inunda o cérebro sem formar uma base. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Não sou nenhum especialista no assunto, não são palavras de um especialista, são palavras de um explorador aqui, de um curioso. Mas eu agradeço muito o interesse de todos e obrigado pela atenção.